Eu não posso mudar a esposa, eu não posso mudar o marido, eu não posso mudar a vizinha, eu não posso mudar o colega de trabalho, eu posso mudar a mim. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar hoje uma série de 3 episódios chamada Conviver. Ela tem como objetivo descrever 3 processos. O primeiro é aprender a se conhecer. O segundo processo importante é aprender a conviver com as demais pessoas, o que é essencial. E em seguida, manter esses 2 processos constantemente em desenvolvimento. São esses 3 processos que nós vamos apresentar nessa série. Vamos começar essa série agora, o primeiro episódio dela, falando sobre aprender a se conhecer. Durante algum tempo se perguntou por que as pessoas que tinham tanto conhecimento, ou que tinham QI muito alto, não conseguiam dar as melhores respostas na vida, no cotidiano. Às vezes aquele aluno que tinha as melhores notas, o chamado CDF, muitas vezes não conseguia depois, quando ia para o mercado de trabalho ou para a vida comum, conseguir usar aquela inteligência tão interessante que ele tinha ao longo do seu desenvolvimento, seja na escola, seja na universidade, na sua vida prática, nas relações ou com ele mesmo. Então, a partir dessa perspectiva, se juntou-se na Unesco várias pessoas para pensar o futuro da educação e construíram os 4 pilares da educação. Você que não é educador, talvez não saiba disso, todo educador certamente já estudou. Os 4 pilares dividem-se em dois pilares básicos. Um primeiro que é aprender a conhecer, ou seja, na medida que você conhece a tabela periódica, ou que você conhece as regras da matemática, cosseno e cotangente, você vai para a segunda etapa que é aprender a fazer. Se você conhece a tabela periódica, você pode, por exemplo, fazer medicamentos. Se você conhece, por exemplo, cosseno, cotangente e outras coisas, você consegue construir, você consegue virar um engenheiro, um arquiteto, enfim. Essas 2 etapas nós dominamos muito bem. Se a gente comparar a história humana do passado para hoje, de Thomas Edison para cá, da invenção da lâmpada elétrica para cá, o avanço que a gente deu nessas 2 áreas é fantástico. Tudo que a gente desenvolveu, tecnologias, você mesmo está vendo tudo isso agora no YouTube, na sua casa, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, não importa onde você esteja no mundo, é uma demonstração muito clara de que nós somos muito bons nessas 2 etapas, aprender a conhecer e a aprender a fazer. Mas quando a gente pensa nas outras 2 etapas do desenvolvimento chamado socioemocional, que é aprender a conhecer-se e a aprender a conviver com o outro, aí a gente percebe que nessa a gente ainda arrasta-se e falta muito para a gente chegar ao ideal. Nós temos uma sociedade com tecnologias extremamente avançadas, mas os motivos de guerra, de conflito, de separação de casal, de briga no trânsito, de briga no condomínio, de briga no meio da rua, é pelos motivos mais banais, é porque a gente ainda não desenvolveu como poderíamos e como deveríamos nosso lado mais essencial, que seria a capacidade de se conhecendo, uma vez que a gente se conhece, a capacidade de conviver com as pessoas. Nesse primeiro episódio eu quero falar essencialmente sobre a capacidade de se conhecer. A primeira coisa que a gente entra em conflito, porque não é uma coisa tão simples, é que parte da nossa personalidade bem significativa não nos é conhecida, ela é inconsciente. Ela é inconsciente porque, de fato, o inconsciente é um âmbito da personalidade ou da vida emocional que tem como objetivo filtrar aquilo que não serve para estar o tempo inteiro na consciência. A consciência ela é seletiva, inclusive no que ela quer esquecer. Porque imagina alguém que sofreu um trauma muito profundo na infância e ficar lembrando daquilo o tempo inteiro. Então, até como um sistema de proteção, muitas vezes esses eventos traumáticos infantis eles são relegados a essa instância inconsciente, mas eles ficam lá, atuando, trabalhando, muitas vezes com um ciclo de sabotar você. E é preciso para que você se desenvolva, para que você venha a ter o seu pleno potencial, que muitos desses elementos que foram negados ou que foram tornados inconscientes, eles precisam vir à tona. E tem uma outra questão, é que eles são inconscientes, precisam vir à tona, isso requer um trabalho significativo. E outra coisa é que tomar consciência disso nem sempre é agradável. E por quê? Porque tomar consciência disso não é tomar consciência tão somente daquilo que foi jogado para o inconsciente como defesa, mas também um lado nosso que Jung vai identificar como a sombra da personalidade. Significa dizer que existe uma pessoa que eu apresento para o mundo, que é uma pessoa que eu edito, para usar uma linguagem atual da internet, ou seja, eu edito a versão que eu quero apresentar para o mundo. E muitas vezes ele chega até a dizer que nós criamos personagens ou personas. A pessoa que a gente é na escola, que a gente é no trabalho, que a gente é em casa, muitas vezes elas não são a mesma pessoa. E é claro que viver com muitos personagens dá muito trabalho. E quanto mais coerência você tiver, mais você vai ser equilibrado, mais você vai ser saudável. Só que isso não é uma coisa muito fácil, afinal de contas, a gente tem um lado nosso que a gente não quer muito demonstrar. E ao mesmo tempo nós sofremos um conjunto de influências para ser quem nós somos. E tem até um trecho poético de Fernando Pessoa, que eu gosto muito de citar, porque aí não é um conceito psicológico, mas é uma poesia e como toda arte consegue falar diretamente a gente,
sem muita conceituação. Ele vai dizer que sobre quem somos nós, ele diz, eu sou algo entre aquilo que eu quis ser e o que quiseram fazer de mim. Ou seja, existe um mundo interno meu que demanda querer ser e acontecer, e as pressões externas que tentam me colocar em padrões, em rótulos, em sistemas, que às vezes eu tenho que ceder para poder ver em comunidade, mas às vezes isso me sufoca. E esse jogo entre o quanto eu cedo e o quanto eu sou eu é uma coisa que a maturidade vai nos dando ao longo da vida. A autoconsciência de si mesmo vai nos proporcionando saber um filtro de há quanto tempo, até que ponto eu tenho que atender essa demanda externa e quanto tempo e até que ponto eu tenho que atender a minha demanda externa. E entender que elas não são excludentes, elas devem entender por um equilíbrio. Agora, a grande questão é a seguinte, é quando a gente começa a conhecer essas sombras, não é agradável. Porque significa dizer que eu estou reconhecendo lados meus que, digamos assim, não são algo que eu mesmo queira admitir. E existe até um sistema dentro do desenvolvimento da psicanálise, quando Freud estava escrevendo os mecanismos de defesa do ego, um que é muito clássico, que é a projeção. Projeção psicológica é a minha tendência de jogar no outro aquilo que é meu e porque eu não quero sentir em mim, eu jogo em você porque é mais fácil para o meu ego lidar. Então, sabe aquela pessoa que você antipatiza gratuitamente e imediatamente? É um espelho que chegou de repente na sua vida. Na verdade, muitas vezes nós perdemos de nos desenvolver por deixarmos de observar que essas pessoas elas estão revelando uma coisa que é nossa. Essa projeção deve ser trazida de volta para mim mesmo, porque eu não posso mudar a esposa, eu não posso mudar o marido, eu não posso mudar a vizinha, eu não posso mudar o colega de trabalho, eu posso mudar a mim. E para que eu mude a mim, eu tenho que ter consciência. E parte disso que eu estou projetando no outro tem que voltar até mim mesmo. E aconteceu uma cena comigo que eu acho que é muito interessante, porque existem várias, eu continuo num processo constante de desenvolvimento pessoal, de buscar quem eu sou, de tentar entender essa dinâmica da minha personalidade, mas aconteceu um evento muito interessante que foi quando um colega de trabalho me chamou no estacionamento para mostrar uma coisa. Final de sexta-feira à tarde, eu gosto de dizer exatamente que hora e que dia, porque ele acabou com o meu final de semana. Na verdade, eu acabei, mas vocês vão entender por que eu estou dizendo que primeiro eu achei que ele acabou com o meu final de semana. Quando a gente chega no estacionamento, ele me mostra o carro novo que ele comprou. Primeiro foi impactante, porque o carro que ele comprou era o carro que eu queria comprar. Então imagine você que você fica logo naquela, por que não meu? Por que não eu? Né? Como a música diz. E a gente fica naquela horrível. Olha a persona é ele mostrando o carro e todos os itens que o carro tinha, o que o carro fazia, as tecnologias que o carro tinha. E ao mesmo tempo eu completamente irritado, porque no fundo eu queria para mim. O pior não é isso, o pior é você fingir que está feliz. Oh, você merece, que coisa boa, que Deus abençoe. Você por dentro irritadíssimo, porque você queria que fosse seu. Primeiro tem um lado aí muito infantil, que é aquele lado mais da inveja mesmo, que seria, eu não queria que você tivesse. Isso já é um lado bem infantil. E o outro lado é que tinha que ser meu, que é igual criança disputando a bola no parque de diversões. A bola é minha, eu vou tomar e eu bato em você para conseguir, coisa do tipo. E aí quando a gente chega em casa, quer dizer, quando eu chego em casa, eu chego extremamente sequestrado emocionalmente. Janine me pergunta o que foi, eu digo, não, tô normal, e ela já percebe pelo jeito que eu não tô bem, e disse assim, você tá chateado, o problema é seu, não é meu, não tem nada a ver com isso. Eu fui pro quarto, entrei no computador e comecei a entrar em vários sites de simulação de financiamento de carro, para poder ver se eu comprava um carro daquele. Naquela época, depois de passar o sábado inteiro, o domingo de manhã inteiro, então em tudo que é site de banco que você imaginar, de cooperativa de crédito, de pensar em pedir dinheiro emprestado a parente, para complementar a entrada, eu cheguei à conclusão mais ou menos no final da tarde de domingo, que eu só conseguiria comprar aquele carro se eu tirasse o almoço da família durante 6 meses. Ou seja, era inviável. Mas, de repente, me deu uma tranquilidade domingo à noite. É como se eu tivesse tido uma espécie de surto, né? Um sequestro emocional, na verdade é isso, porque eu não estava me conhecendo e ali foi uma oportunidade muito rica de se conhecer. Aquele sequestro emocional me tirou do meu próprio eixo, eu fui para aquele lado mais infantil da minha personalidade, que eu queria a bola para mim, no caso a bola representava o carro da pessoa. Depois eu percebi que eu tinha uma bola, eu tinha um carro e estava funcionando, ele cumpria o papel dele. E aí de noite eu cheguei mais calmo, Janine percebeu que eu estava bem, e aí ela perguntou, você está bem? Estou bem. Ela, por que você percebeu o quê? Porque eu não vou trocar de carro. Ai, que bom, saiu do surto. E eu disse, mas eu estou bem, não é por isso, não é porque eu percebi que eu não tenho que trocar de carro. Ela disse, por quê? Porque eu me descobri muito invejoso. E ela, agora eu não entendi, você está bem porque você descobriu que você era invejoso? Eu disse, sim,
Porque antes eu não achava que eu era tão invejoso. Eu achava que eu tinha algum tipo de inveja, mas não tão grande. Mas por que você está calmo com relação a isso? Porque eu não posso mudar uma coisa que eu não reconheço em mim. Como é que eu vou trabalhar um sentimento em mim que eu acho que eu não tenho, que eu acho que é o outro que tem? Eu só posso amadurecer se eu reconhecer aquilo em mim. Então, parte do problema do nosso desenvolvimento pessoal não acontecer é a energia que a gente gasta para esconder de nós mesmos quem nós somos. É um esforço... sabe como você pega uma bola de pilates e quer colocar lá no fundo da piscina? Você consegue, durante alguns segundos. Depois você percebe que você não tem energia para manter ela lá. E você solta, e ela vem com tudo. Você percebe que uma das características hoje, desse momento histórico que a gente está vindo, é que tudo que é secreto está se revelando? As coisas estão vindo à tona? É como se fosse um momento da própria história humana que essa demanda de fazer revelar viesse. Então, por que nós não fazermos isso com nós mesmos de forma compassada, pensada, planejada, delicada com a gente mesmo? Porque quando você reconhece um problema desse, você pode cair, obviamente, numa grande questão, que é você entrar num processo de autopunição. Você começa a dizer, pô, como é que pode, invejoso, que coisa feia, que coisa ridícula. Aí você começa a pegar as sombras que você localiza e ao invés de trabalhar essas sombras, entendê-las, acolhê-las e se transformar, você quer se acusar, se punir, se destruir, se culpar, se ver como pecador, como uma pessoa com defeitos. E o preço que isso tem é que você afunda. Talvez seja por isso que muita gente tem dificuldade de enxergar as sombras, porque na primeira vez que levanta o tapete, que vê o lixo, tem um medo e esconde. E aí é importante a gente entender que não tem como a casa ficar realmente limpa sem você fazer aquela faxina de fim de ano, aquela faxina que os orientais recomendam, do que a gente meio que faz na cultura ocidental. Chega o fim de ano, a gente levanta tudo, troca os móveis de lugar, pinta a parede, é como se fosse uma faxina do ambiente externo, que no fundo, seria uma representação da profunda faxina que a gente deseja, quer e necessita fazer no ambiente interno. E a faxina é a característica de perceber que existem lugares na casa que não estão limpos como deveriam. E você não tem que se culpar porque um dia você percebeu que os seus livros ou seus sapatos estavam com muita poeira. Você percebeu isso? Simplesmente limpa e não se acusa. Essa etapa de primeiro reconhecer que existe esse processo dentro de mim, essa sombra, essa demanda interna, que não está sendo ouvida e que vem como sintoma, porque quando você não escuta as suas sombras, ela aparece como sintoma, vira uma doença, vira um comportamento infantil que depois você faz, como é que eu fiz isso numa festa? Que coisa ridícula, eu dei um chilique. Você mesmo não reconhece que foi você porque você não achava que tinha aquela característica. Ou seja, você não tinha consciência de um lado seu extremamente importante que tem que ser acolhido e sem esse acolhimento você não vai se desenvolver plenamente, não vai se conhecer. Então é importante que a gente saiba que no desenvolvimento da personalidade essa etapa ela é crucial. Saber que parte da nossa personalidade não nos é conhecida. Ter foco e buscar conhecer essa parte não conhecida da personalidade. Uma vez que a gente encontra essa parte não conhecida, a gente não entrar num processo de culpa e autodestruição, que é o que faz com que muita gente entre num ciclo depressivo profundo, e aqui eu não estou negando que não existem ciclos genéticos de depressão, que não tem a ver com isso. Às vezes a pessoa está bem, a vida dela está fluindo, mas existe um processo genético depressivo, uma dinâmica interna que demanda um tratamento medicamentoso necessário, mas que muitos de nós entram num processo de autodestruição, de depressão, de autoacusação, quando começa a identificar os primeiros sintomas de que tem coisas na nossa personalidade que a gente não queria. O interessante é que nota-se que, uma vez que eu vou desenvolver essa característica de me descobrir, eu vou tender à coerência. Que a coerência é quando eu sei exatamente o que eu sou. Sabe quando você é pego de surpresa quando alguém te acusa de alguma coisa, assim, no trabalho, assim, você é preguiçoso, você não começa as coisas, você começa e não termina. Quando você não sabe que você tem isso, você pega de surpresa, fica irritado com a pessoa, fica muito puto com ela, você fica inimigo da pessoa, porque no fundo ela te apontou uma coisa que você não estava querendo conhecer. E uma coisa que é vantajosa nisso é que pessoas que não gostam da gente, elas são especialistas em mostrar pra gente aquilo que a gente não quer conhecer. E aí só uma dica sobre o nosso segundo episódio, que é sobre relacionamento com as pessoas. Precisamos entender que nessa hora não adianta ficar apenas na irritação. Você deve chegar em casa e perguntar muito coerentemente, muito tranquilamente, muito serenamente para você. Será que o que essa pessoa disse, embora tenha dito da pior forma,
na pior hora e no pior lugar, não tem algum sentido? Será que o que ela está falando de mim realmente não me doeu exatamente porque apontou uma coisa que eu nunca quis observar? E que agora, para além de ficar irritado com a pessoa, seria prudente, para que eu não passe novamente por isso, numa outra situação, em outro lugar, que eu observasse esse comportamento em mim e começasse a tentar me curar de mim mesmo. Tentar observar essa característica e tentar ver o lado positivo dela. Você deve estar agora, ele viajou, o lado positivo de um defeito. Todas as forças da alma, elas são forças. Quando elas não são conhecidas, não são percebidas e são negligenciadas, elas se tornam um defeito e podem nos prejudicar bastante. Quando elas são conhecidas, eu posso fazer com que elas mudem o vetor, ou seja, a direção. Por exemplo, uma pessoa que... Eu lembro que uma vez eu estava conversando com a mãe que tinha um filho que tenha transtorno opositivo desafiador, e ela muito angustiada me perguntando se tinha alguma salvação para aquela criança. Eu disse, olha, acredite que uma criança como essa, ela tem dificuldade de lidar com normas, né? Se você não tolher, não traumatizar e desenvolver, e claro, tentar disciplinar, porque a gente também vive em sociedade, essa criança desafiadora, ela provavelmente, um adulto equilibrado, vai usar essa força da alma dela para ir de encontro àquilo que é ruim na sociedade e vai desafiar o status quo e construir um mundo novo. Então aquilo que na infância não percebido e apenas caracterizado como patológico, depois se reverte na fase adulta como uma característica que foi trabalhada, se torna positiva, aquele indivíduo não aceita a injustiça, não aceita a desigualdade e luta por um mundo melhor, não aceita nele mesmo, não aceita na família, nem no coletivo. Então assim as sombras no primeiro momento são incômodas de ser reconhecidas, mas no segundo momento elas podem ser usadas como uma força que muda de direção e vira um potencial seu. Na verdade, todo lado nosso tem que ser acolhido para o que Jung vai chamar, lá na frente, processo de individuação. Assim, por mais desagradável que possa parecer, conhecer a si mesmo é uma etapa essencial. E a primeira, não que ela tenha que plenamente acontecer para eu ir para as outras. Na verdade, a vida não é tão redondinha assim. Do tipo, eu vou ficar aqui, me trabalhando, me conhecendo, me percebendo, acessando minha sombra, meu inconsciente. Quando eu estiver bem, aí eu vou viver. Não é assim que funciona. A gente faz isso no meio do processo. A gente faz isso convivendo com as pessoas. Aliás, é isso que torna rico. Porque se fosse uma coisa muito somente eu, seria como se fosse uma coisa muito técnica ou só teórica. E quando a gente fosse para a prática, não ia ter funcionado, porque é preciso que a cada descoberta eu vá para o teste da vida. A cada descoberta eu vou para o teste da vida. Assim, sem esperar que isso seja mágico, que não tenha idas e vindas, que não tenham etapas a serem vencidas, se prepare para essa viagem, essa ego trip, esse mergulho em si mesmo fundamental, às vezes assustador, tenebroso, às vezes é um filme de terror, muitas vezes um filme de comédia, às vezes você se espanta consigo mesmo, às vezes você é o primeiro a rir de si mesmo, mas não importa. O importante desse processo todo é que entre risos e lágrimas, você vai se conhecendo e esse conhecer se vai te tornando mais pleno, mais capaz, mais desenvolvidos. Aceite esse convite para fazer essa viagem dentro de você. E se eu puder te ajudar com isso, nós estamos abrindo a segunda turma do curso Aprendendo a Se Amar, no qual a gente vai trabalhar durante 3 meses, com aulas 2 vezes por semana ou mais, muito conteúdo de desenvolvimento pessoal e todas as outras coisas. As informações todas do curso vão estar disponíveis aqui nos links que você vai ver, para que a gente possa juntos desenvolver esse processo. Vamos então agora para os nossos 2 outros episódios dessa série.